Jogo do Poder. Então vamos lá, olha, já está aí conosco o senador Everton Rocha, senador pelo Maranhão e relator da PEC do adiamento das eleições. Boa tarde, senador, obrigado pela presença, ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Meio Norte, todos os ouvintes das rádios que estão retransmitindo o Jogo do Poder. Cumprimentar o Amadeu Campos, o Ari Carvalho, a Ananias Ribeiro e a Sávia Barreto. Sendo que hoje quem está com a gente é o João Carvalho, ok, senador? A Sávia não teve um problema, não pôde participar hoje, e está o João Carvalho com a gente, certo? Boa tarde, João Carvalho. Vamos lá, ontem a emenda foi aprovada no Senado, nos 2 turnos. O que o senhor considera que foi assim, o mais importante? Por que essa aprovação de ontem é importante para o processo eleitoral desse ano? O que o senhor destaca, senador? Primeiro, é importante esclarecer para toda a sociedade, e mais uma vez aqui me honra estar aqui conversando com todo o Piauí, também com o nosso querido Maranhão, de que essa emenda constitucional ela não foi fruto, provocação não foi fruto do debate nem de vontade pessoal do senador Everton ou dos meus colegas senadores. Nós fomos provocados pelo Tribunal Superior Eleitoral após ouvir diversas autoridades sanitárias e infectologistas de todo o Brasil. Eles disseram que estavam convencidos e queriam que a gente participasse do debate e que não poderia realizar a eleição dia 4 de outubro. E que era prudente se adiar a eleição pelo menos 50 a 60 dias. E dentro do jogo constitucional, dentro das normas do Estado Democrático de Direito, onde está estabelecido o poder do prefeito ou do vereador, do que está investido do cargo dentro dessa legislatura, as regras que nós podemos ajustar dentro do debate provocado, repito, pelo tribunal, foi a data e as regras para essa data. Então, nós apresentamos ontem por quase unanimidade, foram quase 70 votos, 67 votos a favor do projeto, nos 2 turnos do Senado Federal, indo agora para a Câmara dos Deputados, e terá também essa responsabilidade de analisar. Não é proposta política, repito, é uma pauta sanitária, uma demanda da classe especialista, médica, infectologista, que recomenda não fazer a eleição logo no dia 4 de outubro. Então, nós optamos pela saúde. Então, só fechando, eleições no dia 15, primeiro turno, dia 29 de novembro, o segundo turno. Agora, tem lá também um dispositivo que municípios que estejam em estágio crítico da doença podem não fazer as eleições nessas datas. Quais são essas circunstâncias? Que você veja só, se depararmos com a situação que fomos deparados agora, e haver um surto em determinada região de um estado ou em determinada região do país, suspende-se de novo toda a eleição no Brasil. Então, nós criamos esse dispositivo nessa emenda constitucional que vai autorizar o TSE marcar eleição suplementar até 27 de dezembro desse ano, nos municípios. Quando se tratar a nível de estado ou região do Brasil, o TSE vai pedir ao Congresso Nacional e, por sua vez, vai também analisar junto com ele a necessidade de se fazer essa suspensão do estado ou de uma região. Em dando certo, em convergindo esse sentimento, o Congresso terá que aprovar um decreto legislativo para o fazer. Então, esse gatilho é para que nós não possamos mais nos reunir este ano para discutir data. Se Deus o livre não puder ter eleição no Brasil, a pandemia infelizmente aumentou, milhares de famílias nós estamos perdendo, de pais de famílias, mães, enfim.
inviabilizou a pandemia, a eleição foi inviabilizada pela pandemia, aí o Congresso Nacional terá que se reunir, mas aí já para tratar o que fazer com essa lacuna que se cria com o fim dos mandatos dos prefeitos e vereadores no dia 31 de dezembro. Prorrogação não. É o que eu disse ontem, muitos prefeitos estão pressionando de forma, do meu ponto de vista, errado os prefeitos e os deputados, os prefeitos estão pressionando de forma errada os deputados e os senadores, achando que se não tiver eleição 4 de outubro, tem que se discutir logo a prorrogação. Foi o que eu disse. Esse tipo de acordo da República, onde você reúne toda a sociedade, tem que ser uma coisa feita, além da luz do dia, com legitimidade. Por que teve legitimidade esta exceção que está se abrindo numa emenda autônoma da Constituição para tratar sobre o adiamento? Porque foi feito com acordo com a República. Todos sentaram na mesa. Todos os especialistas, institutos, academias do direito foram ouvidos. Os especialistas, médicos, sanitaristas, infectologistas da área da saúde foram ouvidos. O judiciário todo se reuniu e pediu que tomasse essa providência. E o Congresso Nacional o fez. Ou seja, foi feito transparente. Vocês não têm, tanto que hoje pode ver o relatório que foi aprovado ontem por quase unanimidade no Senado, não teve um questionamento do mundo jurídico de dizer que algum artigo ou alguma situação colocada lá dentro foi feito de forma casuística para beneficiar político A, B ou a política. Então, com isso, quando você faz esse movimento de procedimento, isso é para responder a tua pergunta sobre prorrogação do mandato. Vamos supor que o tribunal, em dezembro, perceba que não dá mais, que não tem como fazer eleição. Ele vai chegar para nós e dizer, olha, nós temos as leis orgânicas dos municípios que elegem os seus representantes em caso de vacância, que tem local que é o juiz mais velho, tem local que é a Câmara de Vereadores que elege o seu representante indireto enquanto não tiver eleição. Então, cada lugar é uma situação. Então, se eles optarem por prestigiar os gestores que estão na cadeira por continuar até ter eleição, aí sim é um debate se vale fazer eleição ano que vem ou se não é melhor juntar tudo em 2022. Mas isso é um outro momento, se precisar se discutir, espero eu que não. Senador. Vai, Ananias. Senador, por que adiar a eleição pouco mais de um mês, ao invés de se colocar para depois de 2020, ou se discutir esta prorrogação, ou se discutir a nomeação de interventores para uma eleição lá no segundo semestre do próximo ano, ou se discutir a coincidência de mandatos em 2022? Por que o Congresso preferiu este adiamento, já que nós estamos vendo, inclusive, que nesta pré-campanha há já ações de pré-candidatos na formulação de reuniões, em ações que podem caracterizar uma quebra de isolamento, caracterizar aglomeração de pessoas preocupados já com a eleição que está chegando. Então, por que priorizar este adiamento ao invés das outras opções colocadas em discussão no país? Primeiro, Ananias, porque cabe lembrar sempre que nós temos o poder derivado do Constituinte. Nós não somos originários. A Constituição, ela tem cláusulas pétreas e a periodicidade do voto e a periodicidade do mandato são cláusulas pétreas. Você imagine só se nós tivéssemos essa possibilidade de quem está no poder abrir alguma exceção para poder continuar mais um período. Isso seria o caos. Nós não teríamos estabilidade democrática, principalmente num país frágil, ainda na democracia como é o Brasil. Então, na verdade, nós não estamos falando aqui apenas de prorrogação de mandato, nós estamos falando de uma possibilidade de uma exceção que poderá se criar no futuro, mas muito exclusiva, específica, única na história do Brasil, se for criada. Não é uma solução para o momento. Se os próprios infectologistas, as autoridades sanitárias disseram, olha, isso tem um pico, pegue os jornais e lembre o que era o Amazonas há 40 dias atrás.
Lá estavam fazendo valas coletivas, vocês sabem disso, todos assistiram, estava tendo vala coletiva. Agora há pouco eu estava conversando com o senador Eduardo Gomes, líder do MDB. Ele disse: graças a Deus aqui começou a curva a diminuir há menos de 40 dias. Ou seja, se eles disseram que era prudente discutir uma nova data dentro do calendário, o que foi que nós fizemos? Empurramos 42 dias a eleição, para 15 de novembro. Mas é importante os prefeitos se conscientizarem, assim como a sociedade como um todo. E no meu relatório, eu também empurrei todos os 42 dias a vencer. Ou seja, se você é candidato a vereador, a prefeito, e tem um programa de televisão, é apresentador do programa, você vai ter que sair agora, dia 30 de junho, dia 4 de julho, para ser candidato. Lá no meu relatório, eu coloquei 3 meses antes da eleição, ou seja, você vai sair só 15 de agosto. O prefeito, ele já fica proibido a partir do dia 4 também, de receber convênio federal, assinar convênio, de participar de inauguração de obra e outras vedações. Lá, eu também estou dizendo que é 15 de agosto, porque se você prorrogou a eleição, se você adiou a data da eleição, você tem condições, sim, de deixar o gestor trabalhando como ele deve fazer, assim como o funcionário público do segundo, terceiro escalão, que ainda não saiu do seu emprego, ele ficar também no período. Qual é o risco? É de a gente, na Câmara, não aprovar, e aí os prefeitos e a classe política achar que a gente resolveu o problema, e nós vamos cair, meus amigos, no mesmo erro que a gente passou a vida reclamando. Sabe qual é? De que o judiciário decide pelo legislativo e que eles ficam legislando. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o tribunal está convencido que não tem como realizar a eleição, quando a Câmara, se ela não aprovar essa PEC, vai ficar um impasse. Aí o tribunal vai fazer, sabe o quê? Provocar os seus pares. Lembremos que 3 ministros titulares do TSE e 3 suplentes são do STF. Ou seja, eles são 6, e o colégio do STF são 11, eles são maioria. Alguém aqui duvida que eles podem referendar em nome da saúde, da vida, da segurança nacional, prorrogar a eleição por resolução? Então vamos esperar e pagar para ver. Sabe o que vai acontecer? Eles vão prorrogar só a data, vai ficar os períodos vedados, os prefeitos vão ficar, como diz na nossa linguagem aí no Nordeste, em sal. Tá? Porque achavam que iam empurrar uma situação política para adiar mandato ou para fazer eleição, vai acabar acontecendo no final do ano, mesmo jeito da eleição, só que todo mundo vedado a partir de julho. Ou seja, aí vão ficar reclamando porque a política não tomou a decisão que tinha que tomar, infelizmente. Deputado, embora a Câmara de Deputados possa fazer alterações na proposta de emenda constitucional aprovada ontem no Senado, gostaria de saber do senhor o que os senadores aprovaram em relação a prazos que já venceram, por exemplo, desincompatibilização para você concorrer à vaga de vereador, desincompatibilização de cargo público para concorrer à vaga de prefeito, e o que ficou para o TSE decidir que vocês não decidiram, que vocês delegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro é importante dizer o seguinte: tem um artigo claro que eu deixei lá escrito, dizendo o seguinte, que fica proibido a Justiça Eleitoral ela impedir qualquer ato de campanha do candidato. Por que eu estou dizendo isso? A não ser, salvo que seja um promotor, salve que ele esteja com algum documento de uma autoridade sanitária recomendando determinada ação que não é prudente por conta da pandemia. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil, em cada município desse, uma cabeça é uma sentença. Aí gente que fica dentro da sala com ar-condicionado fica tomando decisão, dizendo que candidato pode ou não pode fazer. E isso é perigoso, porque a democracia e a eleição, o candidato ele tem que ter, sim, ele tem que ter paridade de armas, ele tem que ter todas as condições para que o pleito seja isonômico. Agora, lá no prazo, na questão da descompatibilização, fica mesmo a regra atual, só calcular 42 dias para frente. Então fica bem simples a conta. Por exemplo, convenção, dia 20, se fosse na atual legislatura, na atual legislação, 20 de julho a 5 de agosto. Empurra 42 dias, vai dar
vai dar de agosto, aí vai ser até 16 de setembro, 28 de agosto a 16 de setembro. Então, você vai sempre empurrar esse prazo para frente para poder organizar o calendário. Vamos lá, João. Desculpa. Ele me perguntou sobre as resoluções do tribunal. Lá está dada essa autorização para o Tribunal Superior Eleitoral emitir todas as resoluções de cunho administrativo, ou seja, o ministro Barroso já se comprometeu de organizar um horário mais espaçado da votação, vão ter regras que facilitem, que ordenem melhor o acesso do eleitor desde o de 16 anos até o eleitor do grupo de risco. Então, essas normas todas ficam por conta do tribunal reeditar já com os novos horários. Senador, o senhor o Senado, é claro que não é competência de vocês fazer esse entendimento, competência do relator, mas há um entendimento com a Câmara, há pelo menos uma sondagem por parte do Colégio de Líderes lá, para que não haja obstaculação nessa análise da matéria na Câmara Baixa? Ou ainda está tudo muito precoce ainda, é muito precoce falar nessa aprovação de imediato? Olha, agora, neste exato momento, nós estamos numa reunião da Executiva Nacional do PDT e da bancada federal do PDT na Câmara, e foi deliberado há menos de 10 minutos que o PDT fechou questão em apoiar o nosso relatório na Câmara. Qual é o relato que o líder, Volney Queiroz, competente líder do Estado de Pernambuco, e o André Figueiredo, líder da oposição na Câmara do Estado de Ceará? O Rodrigo Maia, ontem à noite, numa reunião com eles, decidiu levar esse relatório apenas na semana que vem para votar, porque se fosse hoje, ele não tinha os votos necessários para votar essa PEC, mas que ele iria construir essa argumentação e esse convencimento durante todo o final de semana. E é mais ou menos o que eu estou dando minha contribuição. Eu tenho certeza que tem vários prefeitos que estão assistindo nesse momento, achar que pressionar o seu deputado para ficar dia 4 de outubro, escutem no dia de hoje o que eu estou dizendo e vai ficar gravado. É o maior tiro no pé que vão dar, porque depois vai ficar o período vedado, depois eles vão legislar por resolução e não reclamem, porque a política tinha tudo para resolver como resolveu. Agora, tem que ter bom senso, e o bom senso agora vai prevalecer. Bem, você que está assistindo, está na nossa audiência, pode mandar suas perguntas, que no final aqui eu vou repassar para o senador, que já trouxe essa informação importante. Portanto, o PDT fecha a questão favorável lá na Câmara a votar esse adiamento. Senador, qual a posição o senhor tem sobre os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, o Brasil viu a cassação da presidente Dilma por uma tal de pedalada fiscal. Vamos combinar que foi realmente uma grande desculpa da política para dizer que queria interromper o mandato de quem estava legitimamente eleito. Eu mesmo me posicionei contra isso, disse que era um golpe, porque eu acredito que governo ruim você resolve no voto. O Bolsonaro, ele não é apenas um governo ruim, mas é um governo que cria de manhã, de tarde, de noite motivos para assim ser questionada a sua permanência no governo. Então não é fácil a situação, porque nós da oposição, nós que mais ajudamos esse governo a chegar até aqui. Se você for buscar todos os projetos de leis importantes para o Brasil, nós estivemos ao lado para ajudar o país a enfrentar esse momento difícil. O problema é que ele tem uma oposição dentro de casa, dentro do próprio governo, ele cria muitos problemas. Então, à medida que vai avançando, esse desgoverno dele, que não teve a coragem nem sequer de se lutar, de pedir desculpas, não teve coragem sequer de pedir, de dizer meus sentimentos às famílias que nós perdemos nessa guerra do Covid. Ele debocha e brinca com uma coisa séria chamada saúde. Você está aí vendo a questão da pandemia, gripezinha, isso não ia para lugar nenhum. E aí o que acontece? Quase já 60 mil mortos, quantas milhares de famílias aí estão perdendo seus empregos, infectados, não é só pelo vírus,
mas pela fome, pela crise econômica, e aí ele simplesmente cria um problema atrás do outro. Então, essa questão da permanência ou não dele é uma questão de tempo, porque ele mesmo tem criado um ambiente para se inviabilizar. Esse caso do Queiroz, escutem o que eu estou lhe dizendo, eu estou aqui em Brasília convivendo e ouvindo, é mais grave do que vocês possam imaginar. Não é apenas ali dinheiro de Assembleia Legislativa. Ali tem muito mais coisa que, infelizmente, vai envergonhar a população brasileira por conta do clima que nós já temos internacionalmente. Você pode abrir os jornais do mundo, todos. O Brasil é motivo de chacota, e aqui nós não temos um líder. Aqui nós temos um chefe de um grupo que acha que todo mundo está errado no mundo e só ele que é o certo. E aí, esse erro no Brasil precisa começar a entender e só vai começar a resolver não é indo atrás de mito ou indo atrás de ídolo ou de uma pessoa só. Eu costumo dizer que a política ela é um tipo de esporte coletivo. Você tem que ter um time, você tem que ter equipe, você tem que ter grupo. Independente de posição política. Aquela reunião que foi estarrecedora, que foi aberta, né, tirado o sigilo dela e que vocês tiveram acesso, imaginem só, nossos representantes da República, o último lugar ali, não tem mais para onde ir, dali é para o Papa. Olha só como é que eles tratavam, ou tratam, a forma ali, no meio de uma pandemia, olha só a pauta deles. Você não via ali ninguém para dizer assim, o que nós vamos fazer para ajudar a abrir novos hospitais, como é que a gente vai armar estratégia para trazer os respiradores para o Brasil, como é que a gente vai fazer para salvar as vidas. Portanto, essa questão do impeachment é só uma questão de tempo. Hoje, 50% da população já é a favor, mais já é a favor do que menos, do que é contra. Então, assim, nós não vamos forçar a barra, nós só estamos fazendo um trabalho de conscientização e a própria rua, o próprio povo vai dizer na hora certa se vamos aguentar mais 2 anos ou não. Vamos rodar, Ari. Senador. Pois não, Ananias. Senador, o senhor explicou aí que, pela proposta aprovada no Senado, para que ocorram intervenções em ato de campanha, é preciso a anuência de uma autoridade sanitária. É um dos modos de garantir a realização de campanha neste período. O que muitos políticos têm perguntado, como fazer campanha no período de pandemia? A campanha municipal, que é muito caracterizada pelo abraço, pelo contato pessoal, pela visita na casa, pelas caminhadas e tudo mais. E muitos políticos colocaram no Congresso a possibilidade de dar alternativa. O Feijão até citou aí uma. Eu queria que o senhor detalhasse essa que está no plano e também as medidas para que, de fato, se consiga fazer campanha nesse período de pandemia. Você perceba que a cada eleição tem que se ter um aperfeiçoamento. As pessoas, elas precisam, né, elas vão se auto-reinventando. Aliás, isso aí é uma característica nobre e única do ser humano, né? Nós somos os únicos arquitetos do nosso próprio destino. Nenhum outro ser animal pode fazer o que o ser humano faz. Nós podemos errar o dia todo, de manhã acordar e dizer, olha, nós vamos fazer diferente. Eu acho que só o Bolsonaro, né, que fica nessa direção de não corrigir erro. Mas, em geral, as pessoas têm condição de corrigir seus erros. Então, o candidato, ele vai se adaptar de acordo com o que for a realidade tiver imposta. Se ele não puder entrar na casa e fazer o corpo a corpo, ele vai ter que fazer as suas plenárias virtuais, ou ele vai ter que ir lá para a rua, conversar com 10, 5, 50 espaçados usando máscara. Ele vai ter a forma de chegar nesse eleitor. A questão dessa criatividade e a forma que tem para ele fazer, ela só não pode ser única de um lado, senão você quebra a isonomia e você também diminui, você tira a paridade de armas na luta atrás do voto. Agora, se todos tiverem o mesmo acesso a esse instrumento de campanha, paciência, vamos fazer da forma que puder. O mais importante é o cidadão poder ter o direito de escolher quem é que vai sentar na cadeira durante aquele período. Muita gente diz assim, os prefeitos estão chateados porque queriam ficar. Eles perguntaram para os que são candidatos a prefeitos que querem também ter o direito de ser eleitos e entrar também, que a gente só pergunta para quem está sentado e quem quer entrar, quem quer sentar. Então, assim, tem que ter muita calma agora nessa hora para saber construir a melhor solução. Vai Senador, lá.
Senador, sobre essa questão, nós temos, dos 3 senadores piauienses, o senador Marcelo Castro, do MDB, votou sim pelo adiamento, o senador Elmano Ferrer, do Podemos, também votou sim pelo adiamento, mas o senador Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, votou não. Ele tinha explicado aqui para a gente, em uma entrevista idêntica à sua, sobre esse posicionamento. Lembrando que ele é o presidente do Progressistas e o Progressistas tem uma grande bancada na Câmara dos Deputados, o que pode provocar talvez algum revés na votação da próxima semana, apesar do que o senhor disse. E o argumento dele é o seguinte: se você... Ele é a favor da prorrogação, né, dos mandatos para haver eleições gerais de presidente a vereador em 2022. Como ele percebeu que não há como essa tese dele ir adiante, então ele mudou a tese. Ele disse, bem, se não tem como prorrogar, então façamos logo 4 de outubro. O argumento que ele disse aqui foi o seguinte: se a gente adiar, é mais tempo dos pré-candidatos na rua, é mais tempo de reunião, é mais tempo de gente aglomerada. Então, se é por uma questão sanitária, faz mais sentido ser no dia 4, porque vai ter menos aglomeração até lá, do que esticar e provocar mais aglomeração. Sobre isso, o senhor ouviu no seu relatório alguma autoridade sanitária? De que forma o senhor avalia essa análise dele? Não, é uma análise que eu conversei muito com ele. O Ciro é meu amigo, me deu super bem, assim como o senador Marcelo Castro, o senador Mano Ferri, aqui, que eu mando um abraço a eles e parabenizo o povo do Piauí por esta representação que tem feito a diferença e ajudado muito o estado do Piauí, assim como toda a nossa região, e dizer que isso é uma questão da política. Na verdade, o sentimento dele é o sentimento da sua base. Né? E, porque é ele que está ouvindo a base e nós não. Não, ele é, como você falou, ele é presidente nacional de um partido e ele tem uma situação específica que precisa ser respeitada. Eu conversei, francamente, com os nossos prefeitos, eu fiz reunião, aí do lado mesmo, nessa reunião que eu fiz com quase 60 prefeitos na semana passada, eu chamei o prefeito Luciano Leitor, que deve estar assistindo, quero mandar um abraço a ele, a todo o nosso grupo aí de Timon, e conversamos francamente, olha, hoje a situação é essa. Ou a gente toma a decisão, ou vão tomar por nós. Então, assim, eu pedi, me desculpa e licença a todos, para que a gente pudesse tomar a decisão. A grande questão é, repito, a estratégia de achar que ficar 4 de outubro é uma estratégia para no futuro discutir prorrogação, ela é uma estratégia errada. Porque se você atende o pedido da justiça e da sociedade e de todos para adiar, nós atendemos. Se lá na frente, eles mesmos estão dizendo que não vai dar certo por conta da pandemia, eu estou dizendo que quem vota contra está dizendo isso, então lá na frente eles vão pedir uma outra solução. Aí você engrossaria esse caldo, engrossaria essa tese da possível prorrogação. Mas fazer isso de forma atropelada, sem discutir uma possível prorrogação, no meu ponto de vista, eu acho um equívoco. Então, assim, a decisão ela não é política, foi uma decisão sanitária, foi uma decisão da saúde, da vida. Eu preferi ouvir o infectologista Dr. Davi Wippe, o Átila Lins, que é um cientista em microbiologia e entende muito sobre pandemia, e o Paulo Lotuf, que é um doutor respeitadíssimo no Brasil. Eu preferi ouvir quem está na luta para defender a vida. Essa foi a minha decisão. João? Senador, eu queria falar um pouco, já que a gente está falando da pandemia aí, de forma correlata, como é que o senhor analisa aí o tratamento dispensado pelo governo federal aos estados do Piauí e do Maranhão, e eu estou colocando esses dois porque nós somos co-irmãs aqui, como dizem os governadores, e porque o governador Wellington Dias e também o governador Flávio Dino têm se queixado sistematicamente de uma política discriminatória, né? Na verdade, há uma queixa geral dos governadores, não é apenas do Nordeste. O que eu costumo utilizar como exemplo? Se falasse, é o Flávio Dino e o Wellington Dias, aí os bolsominions vinham dizer, sabe o quê? Os bandos comunistas, petistas, não sei o quê, porque querem atrapalhar o governo. Então, tá bom. Então, vamos para o geral. Rio de Janeiro, o Dória, do PSDB, hoje é rompido com Bolsonaro e eles vivem se matando. Ele virou comunista, ele é esquerdista. Goiás, Caiado, a mesma coisa, do DEM.
foi um dos baluartes que foi para a linha de frente na campanha do Bolsonaro. Virou comunista, virou oposicionista. O Whitson, do Rio de Janeiro, se elegeu junto com ele ali, segurando a metralhadora e fazendo as gracinhas dele. Ele é comunista, virou oposicionista. Então, assim, todos os governadores, tira aí 2, 3, tem mal-estar na relação com o governo, que até hoje não assumiu, minha gente, a pandemia. O presidente trata o Brasil como se não tivesse, como se fosse culpa dos governadores e prefeitos e quisessem criar o caos no Brasil para inviabilizar o governo dele. Olha só o tamanho da petulância e da arrogância dessa gente que chegou ao poder, achar que ia se acabar com milhões de empregos no Brasil, de se destruir a economia e derreter da forma que está sendo, a prejudicar um presidente que a gente, um grupo que se faz um combate sempre de forma legítima, honesta, correta, de frente. Não é um erro isso. Vamos com o povo, senador. Se o senhor atender mais rápido assim, mais gente vai ser atendida. Vamos lá. A Luísa quer saber se o senhor será candidato a governador pelo Maranhão em 2022. Luiz, eu fui eleito, e sempre agradeço o povo do Maranhão, com a eleição de grupo. Eu faço parte de um grupo político e presido o PDT hoje no Estado. A minha votação foi quase 2 milhões de votos, a maior da história do Maranhão. Claro que com isso me credencia a disputar qualquer outro cargo majoritário. Mas eleição, sinceramente, eu só vou discutir no período dela. Agora eu estou exercendo o mandato porque a gente tinha uma frase forte na campanha no Maranhão. Era mostrar para que servia um senador. Então eu estou cuidando do mandato para mostrar para que serve um senador no Maranhão. Então, agora a pergunta é minha, o senhor se sente credenciado a disputar, mas é preciso a vontade pessoal. O senhor tem essa vontade de um dia governar o Maranhão? Pode ser em 22, disputar? Pessoal, eu sempre tive vontade de sempre dar passos maiores, claro, consistentes, trabalhando e se preparando. Então, se amanhã o PDT me convocar e o Ciro Gomes achar que não deve ser candidato, me convocar para ser candidato a presidente do Brasil, eu vou estar pronto, vou estar na luta com ele. Se ele disser que eu tenho que ser candidato a governador, também estarei pronto. Então, assim, pessoalmente, um político é tipo um jogador de futebol, ele tem que estar todo tempo aquecido e pronto para, na hora que chamar para jogar, você tem que estar pronto para entrar no campo. Se acharem que eu tenho que ficar na reserva e esperando o nosso time jogar, eu quero é que ele ganhe e faça gol e a torcida esteja sempre alinhada com esse time que tem ajudado o Estado. O Paulo Sérgio está dizendo aqui o seguinte, o Brasil se arrepende de ter ouvido os governadores e não o presidente. Esses milhares de cadáveres cairão no colo dos governadores, como do seu estado do Maranhão, Flávio Dino. É o que eu acabei de falar. Não virou mais uma militância política, é quase uma seita, né? Você, numa altura dessa do campeonato, querer saber quem é dono de cadáver. Nós estamos há muito tempo brigando para que não tenha cadáver, mas a gente vai continuar trabalhando, inclusive por ele, que acha que só o presidente que é a pessoa que cuida do Brasil. O Fernando quer saber a opinião do senhor sobre a PEC do Marco Regulatório de Saneamento. Parece que a votação hoje, é o PL 4162. Eu estou aqui com ele aqui na mão, estudando aqui o nosso destaque, vai ser um item único. Vamos brigar muito lá. Eu estou, infelizmente, achando que a gente não ganha o texto principal. Vou votar contra esse PL. Se quiser eu explico, mas vou votar contra e iremos apresentar destaque para tentar diminuir a agressão que é esse projeto, principalmente às cidades pequenas e ao nosso Nordeste. Senador. Ananias, deixa eu só... Rapidamente, senador. Vai. O senhor, a liderança nacional do PDT, e um militante do partido me mandou uma mensagem e pergunta como está a situação da volta do deputado Flávio Nogueira ao comando do PDT no estado do Piauí. O deputado Flávio Nogueira tem total respeito e carinho nosso, independente das questões partidárias. Eu tenho certeza que tão logo ele e o Lupe consigam se entender, eles vão saber como conduzir essa questão do destino partidário. Mas a questão da decisão do partido em ter
um novo comando provisório dentro do Estado, ela se deu justamente por essa falta de alinhamento do momento que eles estavam vivendo. Mas eu espero sempre que as coisas se resolvam. Eu não tenho acompanhado de perto e eu não tenho mais detalhes. Põe na tela, Juliana, a pergunta aí de mais alguém da nossa audiência. Onde é que vai aparecer, Juliana? Tá bem. Ah, tá lá, ó. Gostaria de fazer uma pergunta para esse moço aí. Ele acha que o presidente, o que é a manifestação que está tendo a favor do presidente, ele acha que isso aí é legítima ou isso aí é vandalismo? É o Carlos aqui de Teresina. Está falando das manifestações a favor do presidente. Não, elas são legítimas. A gente reconhece quem tem pensamento de ditadura, de pensamento único, não somos nós e não é o nosso campo, pelo contrário. Nós sabemos respeitar, inclusive, os diferentes. Eu sempre fui daquela linha de que posso não concordar com o que tu pensas e falas, mas morro se preciso for para tu ter o direito de falar e se posicionar. Então, é tranquilo e faz parte da democracia, enquanto ela for respeitada. Eu quero agradecê-lo pela presença, a gentileza de ter nos atendido nessa quarta-feira, senador Everton Rocha. Muito obrigado. Eu quero me colocar à disposição. Parabéns pelo sucesso. O Jogo do Poder hoje não é o Jogo do Poder do Piauí, e sim já de todo o Brasil. Valeu. É isso aí, Jogo do Poder de todo o Brasil, é isso mesmo. Falou certo, senador. Olha, vamos agora abordar um assunto importante nesse momento de pandemia. Prontoquer. Vamos falar de mais de 5 anos